Olá, telespectador da TV Com, canal 14, da NET e da Claro também, e nossos internautas. Estamos recebendo aqui na TV Com uma entrevista exclusiva, Vilmar Xavier, empresário, o homem que implantou a Vivo no Brasil. E hoje, presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo à TV Com Pelotas, Vilmar, presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos os ouvintes da TV Com Pelotas. Hoje eu exerço a atividade de presidente do Brasil, embora tenha minhas atividades particulares. Com relação à Vivo, quando tu falou implantou a Vivo, eu fui um dos primeiros. Quando a Vivo foi criada em 2004, eu fui um dos participantes de TI. Era uma equipe muito grande. Então, na área de TI, eu atuei bastante. Fiquei 12 anos trabalhando na Vivo. 12 anos. Isso. Muito bem. E a Vivo cresceu, né? Até me aposentar. Aposentado. Em 2015. Aí, porque a minha profissão original sempre foi TI. Técnico em informática. Na época que nós começamos em TI, eu que sou daquela velha guarda, não tinha nada disso que tem hoje, notebook, celular, não existia. Era só aqueles computadores de grande porte, aqueles que tinham luzinhas, fitas girando. E tive a felicidade de participar do primeiro computador, a implantação do primeiro computador no interior do Rio Grande do Sul, que foi em Pelotas, Foi em Pelotas, na Universidade Católica do tempo do Dom Antônio Zátara. Ali onde é a Rádio Universidade hoje, aquilo foi construído depois para pôr o primeiro computador do Rio Grande do Sul. Dom Antônio Zátara, naquela época, era um visionário, né? Então já sabia que a TI ia ser o futuro do Brasil, porque a humanidade já estava sendo. Já havia sinais. Isso. Então, Dom Antônio fez um convênio com uma empresa de Porto Alegre, que chamava Servidata. Eu participava dessa empresa. Servidata. Então, plantamos. Servidata. Servidata. Depois ela se transformou em DataSys, Servidata DataSys. Mas acho que na época da DataSys já não tinha mais o convênio com a universidade. A universidade começou terceirizado e depois teve a sua própria TI, profissionais, seus computadores, e seguiu vida independente. Muito bem. Vilmar Xavier, hoje presidente do Grêmio Esportivo Brasil. O que levou essa transição toda técnica para o futebol? Começou, hoje eu sou presidente, assim quase como nada programado, nada esperado. Eu, quando me aposentei, em 2016, eu voltei para Pelotas. Eu tinha muitos anos fora. E como chavante desde pequeno, de chorar e torcer agarrado no alambrado, que meu pai, velho pai, trazia para os jogos, depois que a gente assiste um jogo na Baixada, aquela paixão chavante impregna que não sai mais. Não sai mais. Então, eu como chavante, quando voltei, comecei a frequentar arquibancada. Depois, tinha um problema de TI, que a internet não pegava legal nos portões, não funcionava direito os ingressos. E eu subi a rampa e ofereci para dar uma mão. Se quiser, eu conheço essa área aí, vou dar uma mão para melhorar essa parte de internet no clube. E naquela época estava tendo a eleição para um conselho deliberativo. Aí me convidaram para participar, eu fui para o conselho. Aí naquele ano de 2023, foi meio conturbado no Chavante, com renúncia do presidente da época, e estava bastante estabilidade. E aí foi chamado uma nova eleição para terminar o mandato da gestão anterior. Aí foi feita a primeira chamada, a segunda, e não teve candidatos. A terceira seria a derradeira, porque de acordo com os estatutos não pode ter mais de 3 chamadas, aí o clube teria que ser licenciado. Então nós do conselho resolvemos montar uma chapa, onde eu fui como vice-financeiro. Vou chamar um intervalo rapidinho e vamos continuar com essa bela história aí de como começa o Vilmar Xavier no Grêmio Esportivo Brasil.
Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Foi VaptVupt. Nós falávamos de como começa o papel de Vilmar Xavier, que começa lá no Conselho, então, com sua participação. Chavante desde criança, Isso. chega ao Conselho. Dá aquela emoção no dia. Aí, Passa um como eu filme. estava falando, a gente montou uma chapa no Conselho porque não houve candidatos. Teve 2 chamadas do Conselho para a Assembleia e não houve uma chapa. Então, para o clube não ter problema de descontinuidade, porque naquela época, se o clube se licenciasse, dificilmente voltaria, porque já passava uma dificuldade muito grande. Então, nós exercemos um mandato tampão até dezembro de 2024, para completar o mandato da gestão anterior, que tinha renunciado. E em setembro, outubro, teve uma eleição, o novo biênio, 25 e 26. E aí eu fui candidato a presidente. Daquela chapa antiga, daquela executiva antiga, ficamos 4. Só houve a renovação do vice de futebol. E aí fomos para uma eleição, houveram 2 chapas para concorrer. Eu aceitei ser presidente, um apelo de alguns torcedores, alguns conselheiros, a maioria dos conselheiros, e do pessoal que sempre está muito ligado com os Chavantes e ajuda o Chavante. Mas eu aceito, porque disseram que nós tínhamos feito uma boa gestão. A gestão que nós fizemos nesse ano de mandato tampão, a gente conseguiu reduzir bastante as despesas e gastar só aquilo que arrecadava. Então julgaram que era uma boa gestão e com um apelo para que nós seguisse aquela mesma chapa, eu troquei de posição com o Gonzalo. O Gonzalo foi para vice de futebol e eu vim para presidente. E o GR ficou de financeiro e a Chaveles, a Xaxá, continua no administrativo. Aí fomos para uma eleição com 2 chapas, a outra chapa não preencheu os requisitos para concorrer de acordo com o estatuto, e aí nós fomos aclamados, nossa chapa, e hoje eu sou presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Bem, então uma pergunta bem importante. Qual é hoje o principal desafio do Grêmio Esportivo Brasil sobre a sua liderança e demais colegas? O principal desafio do Chavante, já vem há um bom tempo, é a parte financeira. O Brasil acumulou muitas dívidas no decorrer dos anos e hoje está uma dívida quase inadministrável. Todos os recursos que vêm de patrocinadores, cota de federação, de CBF, bilheteria, patrocinadores, fica depositado na Justiça do Trabalho. Ela retém 44% e fica só 56% para o clube. Então é muito difícil a gente administrar com praticamente 50% da receita. Faz, por exemplo, um patrocínio de 100 mil reais e sabe que vai receber só 56 mil. E essa dívida que vem sendo amortizada, hoje o faturamento anual do clube do Brasil não consegue pagar nem os juros da dívida. Então a nossa proposta foi, vamos tentar administrar essa dívida e o Brasil tem que ter uma virada de chave. Não pode continuar todos os anos com uma receita que não consegue pagar nem a juros da dívida. Não é suficiente. E vimos um caminho. Aí aceitamos ser presidente com essa meta, transformar o clube numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol, onde aí investidores fazem parte dessa SAF e o CNPJ não deixa de existir, continua.
Mas quem passa a administrar o clube são investidores e profissionais mais ligados na área. Mas o Grêmio Esportivo Brasil continua com toda a sua tradição, mas o que deixa de a administração passa para privados, investidores, aquele que tiver mais investimento. Quase um conselho. Passa para... É quase um conselho. Na realidade se monta um consórcio que é mais um investidor. E entre eles definem quem vai atuar no futebol, quem vai atuar no financeiro, no administrativo e quem vai administrar. É que nem uma sociedade anônima, né? Uma empresa de sociedade anônima, tem seus conselhos, seus dirigentes, passa a ter uma outra visão. Onde tem dinheiro investidor, eles sempre visam um retorno, visam um lucro, né? E para isso dar lucro, tem que ser bem administrado, tem que funcionar realmente. Então, geralmente... O desafio é também manter um plantel, né? Para o nosso telespectador, só para lembrar, alguns clubes hoje já atuam em forma de SAF. Botafogo, Vasco da Gama, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro de Minas Gerais. Né? O Cruzeiro começa lá com o Ronaldo da seleção brasileira. Fenômeno. Ali começa a SAF do Cruzeiro, e hoje o Cruzeiro está aí, cresceu. Fortaleza e Bahia com a SAF hoje se encontram na Libertadores, como também se encontram na Sul-Americana. Correto. Então, está dando certo, né? Nesses grandes clubes, claro. Mas o segredo está no plantel? A SAF, ela começou já há muitos anos. O Brasil está chegando agora. No Brasil agora. Já nos Estados Unidos, desde que o forte deles é o basquete, há décadas que é investidor. O clube tem um dono, 2 donos lá. E na Europa, a maioria dos clubes já são SAF. O Palácio no Barcelona, dos grandes clubes da Europa, o Milan, funcionam como SAF. Na Arábia. No Brasil, são dezenas e dezenas de clubes. Tu citou os principais. Maiores. Mas, por exemplo, o Brasil hoje disputa a Série D do Brasileirão. São dezenas de clubes, são 64 clubes. Certo. Tem mais de 2 dezenas que já são SAF. Na nossa chave, por exemplo, que são 8 chaves, de 8 clubes, nós temos umas 4 ou 5 SAF. 4 SAFs em 8 clubes. E com relação à SAF, o Chavante, o Brasil, se tivesse se transformado em SAF há um ano e meio atrás, estaria em outra condição hoje. Mas é tudo correto. A dívida não teria rolado e aumentado tanto. Isso, porque a SAF, quando entra um investidor, ele tem que pagar essas dívidas, porque senão não vai ter o mesmo problema que nós temos hoje. Então os investidores vêm, assumem as dívidas, administram e seguem administrando o clube. Zera a dívida. Zera a dívida. Isso é um dos principais objetivos da SAF, né? É trabalhar sem dívida. Porque não tem investimento que dê resultado, que dê lucro, com dívida. Só para pagar dívida não existe. Então, no projeto da SAF, já vem pagamento da dívida, administrar o futebol, é toda uma proposta que envolve diversos itens. Reorganização do estádio, terminar a construção do estádio, construir um CT novo, que é para ter formação de atletas, porque hoje um dos bons resultados que tem os grandes clubes é venda de atletas novos. A base do futebol começa pelo clube. O Chavante não tem nem um centro de treinamento, não tem um CT que se diz. Como se diz. Portanto, está sem categorias de base no momento. Isso, não, o Brasil tem categoria de base. Tem categoria. Nós, no ano passado, quando nós chegamos no Chavante, lá para o mandato tampão que eu falei, não existia categoria de base, nenhuma categoria. Então nós começamos a plantar uma sementinha, tivemos que terceirizar a base, fazer um convênio com a Associação Galera, para que eles administrassem a base, porque o clube, além de administrar o profissional, quando nós chegamos estava tudo zerado, não tinha recurso financeiro. E para ter profissionais, para atuar na base, é quase as mesmas funções dos profissionais do futebol profissional. Então tem que ter desde treinador, preparador físico, massagista, toda aquela staff que se tem, e isso custa dinheiro. A Associação Galera se propôs a buscar investimentos, patrocinadores,
E o sucesso foi muito grande. Por quê? O Chavante disputava a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, conseguiu subir para a primeira divisão. Hoje está disputando a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, o Sub-20. Tem o Sub-17 e o Sub-15. E o Sub-17 feminino, que é a primeira vez tem no Chavante um feminino que vai disputar o estadual agora, o Sub-17. É a primeira vez. Isso. E o Sub-20 está no estadual, onde está na chave do Inter, jogou até domingo passado aqui em Pelotas com o Inter, né? Perdeu de 3-0, ou 3-1, 3-0. E então a base, essa semente que nós plantamos, já está dando fruto. Já está na elite do futebol sub-20 gaúcho. E a ideia é ir para o brasileiro, para disputar outros campeonatos. Então essa parceria deu muito certo. Agora nós não temos um local, um CT de treinamento, estamos reformando o CT, ele já existiu, e aí parou, aí não tem mais manutenção, se deteriorou. Hoje nós pretendemos, no máximo em 10 dias, liberar 2 campos para a base treinar. A escolinha está sendo implantada também, a escolinha lá de 7 anos, 9 anos, 10. Muito bom. Então, já tem a escolinha bastante acesso também. Existe um convênio lá com o Parque Gonzaga, onde eles treinam. E no quartel, a base está treinando ali no campo do quartel, até que o nosso fique pronto, que dentro de uns 10 dias deve estar pronto. Então tem que investir na base, porque a base tu forma jogadores novos, e daqui a pouco vem um jogador posterior, é uma receita extra e grande. Então os investidores que investem num clube, eles olham muito para a base, onde eles têm bastante resultado, que é com venda de jogadores. E o Brasil tem um histórico de base boa. Isso, eu tive a oportunidade de ser infanto juvenil, mas como não tinha infanto, eu treinava com o juvenil. Quem era o juvenil da época? Aloísio, Zico, Hélio, que jogavam com Tadeu Silva. Depois vem o Lívio, Doraci e outros, mas até então essa base, Zico, essa base que eu tive a oportunidade de jogar, era uma base que está aí, né? Transformou grandes profissionais. E juvenil, depois estava sendo criada a categoria de juniores. Correto, naquela época se dava outro nome. Então é realmente muito importante. É uma grande luz, né? Uma grande perspectiva. Um exemplo que nós temos, que eu posso citar, entre outros que eu já citou, que tem muito mais, né? Muito eu não mais. citar todos para não vai esquecer. Não daria tempo. É o Bira. O Bira hoje é o vice-presidente da base do clube. Muito bom. Ele que coordena as bases. E o Bira foi da base. Né? Da base. Foi aquele jogador que nos deu aquela grande vitória contra o Flamengo, do Zico, Fijol, Moza. Nós tínhamos o Zico Ele da gol no seleção. Flamengo, no Maracanã. Hein? O gol no Flamengo, não, aqui no estádio. Saiu correndo. Ganhava aqui, ó. 2-0 aqui. O primeiro gol foi do Bira. Só para relembrar, né? Isso. Naquela época veio o Flamengo aqui em Pelotas, o Zico estava voltando da Europa, o Fijol era o goleiro da seleção argentina, Moser, mais diversos jogadores. Era uma seleção. E perdeu para nós aqui 2-0 na Baixada. O Zico fez o primeiro gol, pegou aquela roubada entre o Moser e o Fijol e fez o gol. E nós eliminamos o Flamengo naquela época, né, do Campeonato Brasileiro, e fomos disputar depois o quadrangular final. Naquela época era diferente, não era ponto corrido. Saiu 4, depois 2 e disputava o título. E o Brasil foi terceiro lugar naquele Campeonato Brasileiro de 1985, que nem a Série A hoje. E estou falando por causa do Bira, que hoje o Bira cuida das bases, né? Comecei a falar do Bira. Da base. Mas a SAF, vocês querem voltar a falar mais sobre a SAF? Claro que sim, porque o torcedor pode ter agora com o professor Xavier, agora que está usando uma aula do SAF, uma ideia mais clara e objetiva e moldada aqui no que a gente pretende, como o Brasil, que a diretoria pretende, né? Se nós não conseguirmos transformar o Chavante numa SAF, terá muitas dificuldades para o ano que vem, porque a parte financeira está muito sufocada. A justiça já sufocou as dívidas antigas, não a justiça, né, mas as dívidas antigas, os credores, eles querem receber a parte deles. Então eles vão puxando tudo que é portinha, janela aberta para confiscar a receita. E o Brasil tem a maioria das receitas penhoradas para a justiça. Então, o que salva
hoje o Salvante, qual é o futuro. SAF é uma realidade, então não é uma invenção do Chavante, não. Hoje no Brasil tem mais de 100 clubes SAF. Pois é, eu falei aqui os principais clubes. Da Série D, onde o Brasil disputa, é. São mais de 2 dezenas de SAF disputando. Então é muito desproporcional. Desequilibra. Hein? Desequilibra. Isso, desequilibra. Por exemplo, na nossa chave, que somos 8 clubes, 4 são SAF, e para ter uma ideia, por exemplo, a folha de pagamento de uma SAF é muito maior, chega a ser 5, 6 vezes maior que a nossa. Então nós já disputamos com Barra, que é uma SAF muito forte. Eles construíram o ano passado, inauguraram no fim do ano um belíssimo estádio, um centro moderníssimo de treinamento, um CT para formar atletas. Nós já disputamos com Azures de Pato Branco, também uma SAF antiga, que começou com o Marcelo, aquele do Fluminense, da seleção brasileira. Sim. Começou já uns anos atrás. Hoje é SAF. Hoje parece que o nome é dele, é daquele grupo de churrascaria dos Estados Unidos, um brasileiro, Boi na Brasa, parece que é. Sim. E tem Orlando, Miami, é um grupo muito forte. Hoje eles são os principais investidores na SAF do Azures. Tem o Joinville, nós vamos jogar. Joinville já é SAF. O Joinville, que estava na Série A, de repente foi para a Série D. E agora montou uma estrutura muito forte. E já teve 3 jogos, ganhou os 3 jogos. Então a gente está em muita desvantagem, porque se não tem dinheiro, não consegue aumentar a folha de pagamento, ter jogadores de maior qualidade. Então a gente tem que ter um time. Agora no Chavante tem uma coisa diferenciada. Os jogadores do Chavante, o time sempre tem mais garra que os outros, não tem. A torcida apoia como nenhuma outra. A torcida do Brasil ela é única. Ela não é nem diferenciada, ela é uma torcida única que não tem pelo Brasil afora. Então hoje o que mantém o Chavante é a torcida. E com o advento da SAF vai melhorar para todos, porque o que vai acontecer? Vai se investir mais no futebol, aí vai ter resultados mais positivos, vai disputar mais campeonatos, mais outras séries, vai subir para Série C, Série B, e principalmente a Série A, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Então, em alguns anos, o Brasil vai estar nessa mesmo patamar de outros times. Tu falou SAF com Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Bahia, e tem mais um Vasco, tem mais umas quantas aí, né? Algumas deram certo, outras nem tanto. Qual seria a diferença, fazendo uma pequena comparação, a gente falar na Sociedade Anônima de Futebol? Eu lembro do Palmeiras com a Parmalat. Já era uma SAF? Mais ou menos, era disfarçado, porque a lei naquela época não existia SAF. Não existia. Então, um exemplo recente, Red Bull e Bragantino. Perfeito. Essa parceria foi feita antes da lei da SAF. Então, o Bragantino e a Red Bull é uma SAF, não é uma SAF. Naquela época a Red Bull comprou o time do Bragantino, foi diferente. Eles botaram o nome, uma série de coisas. Hoje a SAF não, a SAF protege. O que é que hoje na lei diz? O clube não pode deixar de existir. Segue tudo como a lei preserva a história. E o clube tem que participar, no mínimo, com 10% da SAF. Então pode ser vendida no máximo 70%. Agora, quando se faz uma SAF, se vende 50%, 60%, 70%, de acordo com o investidor, de acordo com a proposta, é estudada. Então, para quem entenda a SAF, como é que chega nesse processo, a executiva, ela toca esse processo dentro do clube, que leva 1 ano até 2 anos. Nós já estamos aí há 6 meses trabalhando em SAF, né? Há 5, 6 meses. A executiva leva o projeto para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo decide se deve dar prosseguimento ou deve rejeitar e deixar constar. Se for dar prosseguimento, que a maioria dos clubes não, porque quando o clube entra com uma SAF, porque tem carências. Aí o próprio Conselho Deliberativo convoca uma assembleia dos associados e os associados vão decidir, vamos se transformar numa SAF.
E uma SAF pode ser por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tudo tem é uma tempo. proposta, é um contrato que existe, né? Muito bem. Então tem que se analisar muito bem. Hoje no Chavante existe um grupo que só analisa e estuda a SAF, que delibera. Existe uma empresa que foi a Pluri, que foi contratada para dar consultoria em fazer o projeto e captar investidores. Então essa que nos dá sempre as orientações e a gente estuda. Por que tem que ser muito estudado? Porque nós falamos aqui em SAFs que está dando certo, mas tem SAFs que não deu certo, né? Tem SAFs de clubes que entrou em SAF e desistiu. E desistiram. Aí uma meia dúzia de clubes. Então tem que ser muito bem estudada, definida, analisada, para que no Chavante dê certo a SAF. A SAF, ela pode ter mais de um investidor. A SAF, como diz Sociedade Anônima, É anônimo. é que nem uma empresa Sociedade Anônima. Tu forma um consórcio investidor, ou pode ter um investidor só, não quer dizer que tenha que existir um consórcio. Não precisa ser necessariamente chegar aqui um príncipe árabe e se Não, olha. se um investidor, por exemplo, olha, o Chavante vale 150 milhões por 15 anos. Vou botar os 150 milhões e vai mandar sozinho. Mas dificilmente, as SAFs que tem por aí geralmente são grupos que se unem. São grupos. Tem muitos jogadores que tem uma SAF. Eu ia lhe perguntar aqui, Carpegiani, Paulo César Carpegiani, em algum momento ele foi SAF ou foi proprietário de um clube de futebol aqui no Rio Grande do Sul? Do Carpegiani eu não sei o que te dizer, porque Existe uma equipe de se ele futebol. participa de alguma SAF ou não. Né? Nós temos um grande exemplo aqui em Pelotas, que é um ídolo, que foi ídolo nacional, é um ídolo mundial, que é o Tyson, né? O Tyson. Nossa cria daqui. É verdade. O Tyson ainda está jogando futebol. Eu tenho convicção que no momento que ele parar de jogar futebol, ele também vai ter um clube, porque a maioria dos jogadores do passado, eu me lembro quem foi o primeiro cara que fez, foi o Rivaldo. O Rivaldo foi que trouxe essa ideia, foi um dos primeiros que investiu, não me lembro que time foi lá do interior paulista, que ele passou a administrar, gastar. Inclusive ele jogava com o filho dele futebol no time, na equipe. Um sonho. É verdade. Mas o Rivaldo foi um dos precursores. Eu não sei se hoje ele participa, mas naquela época não existia uma lei que regulamentasse, sabe? Então hoje sim, hoje tem regras, tem lei que tem que ser seguidas, né? Mas tem muito jogador de futebol que está parando, jogador que está em atuação. Eu citaria, por exemplo, o Hulk, por exemplo, ele está sempre muito antenado em SAF, olhando, né? A convicção que eu tenho, daqui a pouco ele se aposenta e vai ter investido num clube aí também. E tem muitos jogadores que fazem isso. Agora, é importante para o torcedor saber que a SAF, ela permanece, o clube continua e permanece sendo o clube, tendo o seu histórico todo preservado. Tudo isso a partir de uma legislação que garantiu. Correto. Né? Isso é importante que o torcedor saiba, porque às vezes na arquibancada vem todo tipo de informação, e eu já participei da arquibancada, e a gente não sabe exatamente o que. Mas aqui você está tendo a oportunidade, nós estamos tendo uma aula aqui com o professor Vilmar Xavier sobre SAF, e o quanto ela pode ser benéfica. E o principal, né, poder administrar, começar do zero, de dívidas que são, até posso dizer, arriscar dizer que tem dívidas que são históricas, né, trabalhista, previdenciária, fiscal, e a previdência está ali para cobrar, não dá fôlego, não dá tempo do clube respirar, oxigenar. Porque os clubes mais antigos, principalmente, foram muitas vezes administrados, geridos pelas executivas, mais com a paixão do que pela razão. Então, por isso, diversos clubes, Brasil afora, sempre têm muitas dificuldades. Até os clubes mais famosos que tem no Brasil, todos passaram por dificuldade financeira. E a SAF, ela veio para profissionalizar a gerência de um clube. Não quer dizer que ele vai deixar de existir. A SAF é um grupo de investidores que investe para ter resultado. Qualifica. E qualifica. Para ter resultado no clube é que não é uma empresa, tem que ter bons profissionais, tem que ter uma boa administração. Uma sociedade anônima, uma empresa sociedade anônima, como tu falou, tem conselho, gestores,
e profissionais, para cada área profissional. Hoje um clube assim, é muito engessado. É o presidente, mais 3, 4 vice-presidentes, e pela lei ninguém ganha nada, se dedica só no amor, né? Todo presidente de clube, vice-presidente, tem muito esse, pela lei que existe, não pode ter remuneração. Então, geralmente, às vezes tem um presidente, um vice, ele tem que dividir a atividade do clube com a atividade profissional dele. Então, já no MASAF não, vai ter profissional dedicado exclusivamente para gerir o clube, gerir a SAF. Tu falou num ponto aí que o clube não deixa de existir, não muda a cor, não muda a bandeira, não muda hino, toda isso equivale ao clube. O histórico, né? Toda essa história não é apagada de uma hora para outra, isso não existe. E tem regras, por exemplo, se a SAF não está dando certo, coisa assim, o clube retoma ou procura um novo investidor, se está a administração... Pode reavaliar. Isso. Então dá mais flexibilidade a lei da SAF. Então esses são os grandes desafios e a grande perspectiva. O que nós podemos comentar aqui, o presidente falou, a volta das categorias de base que já está aí participando da elite do Sub-20 do Rio Grande do Sul. Uma boa perspectiva e todo um estudo técnico para chegar a uma SAF que possa satisfazer e o Brasil recuperar o tamanho que sempre teve, através da administração que tem alguns dias, dá para dizer que são dias, né? Mês, 2, 3, 4. É verdade. Eu como presidente, assumi em dezembro. Então vai por 5º mês. Pouco tempo, mas as perspectivas são boas. A gente está tentando, como eu já falei mais atrás, o meu grande objetivo de ser presidente é para dar essa virada de chave do clube, do Chavante. Seguir todos os anos torcendo para não cair, não ser rebaixado de divisão, isso é uma penúria. Então, o torcedor Chavante, a torcida Chavante é muito grande. Ela não merece por isso que o clube está passando. Mas tem uma limitação financeira que hoje sabe que o futebol é dinheiro. Hoje, para nós fazer uma viagem ali para Ijuí, como saiu a delegação hoje para jogar no sábado, tudo isso é dinheiro. Hospedagem. Exatamente, transporte, alimentação, campo para treinamento e todo o staff que segue junto, né? De massagista, técnico, preparadores físicos, médicos. Então tudo isso, esse pessoal não O trabalha. Brasil viaja hoje e treina lá num campo. Isso, amanhã vai treinar no campo do Catuípe, lá em Juí, que nos cedeu lá gratuitamente. Mas nem sempre é gratuito. Exatamente. E no sábado, às 15 horas, joga contra o São Luís. Muito bem. O Brasil retorna a campo neste sábado contra o São Luís. Eu vou concluindo esse bate-papo, essa aula, essa entrevista com o professor Vilmar Xavier, não é? E deixo o senhor encerrar aí com a mensagem para a torcida do Brasil que estará assistindo pelas nossas plataformas, assim como a TV com Pelotas, canal 14 aqui da NET e da Claro. Eu sempre digo que o Brasil hoje ainda está em atividade. Agradeço essa maravilhosa torcida que eu falei que ela é única. O que eu peço é que a torcida tenha um pouquinho mais, embora muitos já tenham feito esse tipo de pedido, um pouquinho de paciência, porque o Brasil está numa fase de transição, de virada de chave. O Chavante foi muito grande e será mais grande ainda no futuro. Porque se nós não nos adaptarmos aos tempos modernos de SAF, que já existe pelo mundo afora, nós vamos ficar sempre nesse marasmo de só torcer para não ser rebaixado. Não. Com certeza, a partir do ano que vem, nós vamos estar torcendo para ganhar um título, para ser campeão, para subir de fase, para subir de série, tá? Para Série C, Série B, Série A. Essa é a meta do Chavante. E essa torcida merece. Então, mais uma vez, a gente pede um pouquinho mais de paciência, que o ano que vem, com certeza, vai ser o ano do Chavante. Vai começar a grande virada. O gigante vai acordar e vai se erguer a partir de 2026. Continue apoiando o Chavante. Os sócios, quando não tem futebol nessa época, quando tem um insucesso numa partida ou num rebaixamento, como houve no Campeonato Gaúcho, o sócio meio que para de pagar. Mas agora não é o momento de ajudar para que essa arrancada chegue o mais rápido possível.
Uma boa noite aos ouvintes da TV Com, muito obrigado pela oportunidade. E você vai acompanhar algumas informações, algumas notícias que a TV Com vai seguir trazendo sobre o Grêmio Esportivo Brasil. E a você, internauta, gostou da entrevista? Compartilha para o outro chavante e vamos fazer uma grande corrente aí para que o Brasil, com todas essas perspectivas, volte ao lugar que merece. E para isso, o trabalho já começou. Até a próxima! Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.